tá iniciando o mês de agosto. E cada mês aqui na NeuroArc a gente traz um assunto. E esse assunto que a gente vai trazer para este mês é um assunto que eu, particularmente, tenho me envolvido com muita profundidade, já fazem alguns anos. Inclusive, estou numa formação há 2 anos, que é a psicologia positiva. Que nós, na NeuroArc Academy, o nosso posicionamento enquanto a entender com mais profundidade esse universo da neuroarquitetura, que se a gente for trazer para a essência, a gente está falando de neurociência aplicada à arquitetura, mas a gente, quando fala da parte neuro da neurociência, a gente faz questão de envolver outras áreas também que se dedicam já aos estudos do comportamento humano, né? E uma dessas áreas é a psicologia. E dentro da psicologia, uma das áreas que eu entendo que conecta muito com o que a gente vem fazendo hoje aqui na NeuroArc é a psicologia positiva. E daí eu começo aqui, quem tá no YouTube tá vendo uma tela quase que em branco, mas que tem uma frase fundamental para a gente começar este curso que diz o seguinte: para falar sobre ambientes positivos, primeiro a gente tem que falar sobre pessoas. Concordam? Quando a gente fala sobre pessoas, e eu quero jogar uma provocação aqui pra vocês, como é que estão as pessoas hoje? O que vocês têm percebido, assim? O que tem visto de notícias saindo por aí? Como é que tá o estado emocional das pessoas hoje? É só eu que tenho alguém que conhece alguém que já está sofrendo de ansiedade, de estresse, de burnout? É só por aqui que isso acontece? Ou tem mais alguém que tá percebendo que as pessoas estão passando por alguns desafios emocionais? A gente está vivendo uma era, e eu coloquei até como título dessa aula, né, a neuroarquitetura nessa nova era do bem-estar, porque a gente precisa mais do que nunca começar de maneira mais eficaz a caminhar para o bem-estar, para a saúde, porque as pessoas sim estão muito doentes. E aí eu trago em tela aqui algumas manchetes, por exemplo, síndrome de burnout ganha nova classificação pela Organização Mundial de Saúde. Talvez muitos aqui devem saber, né, a questão do burnout hoje já é considerada uma doença ocupacional, né, então a pessoa ela pode se afastar hoje de uma empresa em função dessa sobrecarga. O que é esse burnout? É uma exaustão mental e que traz uma série de consequências físicas, então não é um simples estressinho no trabalho, não é quando o corpo chega num limite e ele realmente começa a desenvolver doenças a partir disso. Crise de saúde mental, o Brasil tem o maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. Nunca antes houve tantos casos de ansiedade e depressão que estão ocasionando afastamentos em empresas. Por isso vem muitas atualizações de norma, né? Então, a atualização da NR1, que tanto está se falando aí, várias pessoas estão me escrevendo, querendo saber mais sobre a conexão dos ambientes com a NR1, essa atualização da NR1. Depois, adolescência, inteligência artificial, regulação, a gente vê essa IA fazendo parte da rotina da gente, das nossas famílias, né, das crianças, dos adolescentes, e que consequências isso está tendo. Até saem notícias, chatbot encoraja menino de 11 anos a matar os pais por ter dado limite de uso de telas. Vocês já viram isso? Os profissionais estão mais produtivos usando inteligência artificial, mas menos felizes. O que está acontecendo? Quando a gente começa a ver alguns eventos acontecendo neste ano, um dos principais eventos de inovação no mundo, né, de tendências, SXSW, que acontece em Austin no início do ano, trouxe muito a questão da saúde social, quanto que as pessoas precisam estar mais em contato umas com as outras presencialmente, né, não só no digital, porque nós somos seres sociais e a gente precisa dos nossos relacionamentos para estar bem, assim como foi publicado no relatório mundial da felicidade desse ano, também em março, justamente a questão da conexão social, quanto que isso impacta na felicidade. E eu participei recentemente, nesse final de semana, do Congresso Internacional, do MEVAN, que eles chamam, né, Congresso Internacional de Mudança de Hábito e Estilo de Vida, que é organizado por uma área da medicina, que é a medicina do estilo de vida, trouxe como principal tema a questão dos relacionamentos. E o quanto que a gente precisa se conectar com pessoas de uma maneira saudável para que a gente se sinta melhor, né? O isolamento, e a gente vive hoje uma pandemia, literalmente, a Organização Mundial de Saúde falando isso. A gente vive a epidemia da solidão, está causando uma série de prejuízos físicos e emocionais para as pessoas, tá? Entendemos que hoje a gente vive nesse mundo hiperconectado, com muitas informações, e isso está trazendo muitos desafios mentais, muitos desafios sociais, muitos desafios da nossa saúde. E é por isso, então, que a gente precisa olhar mais do que nunca para as pessoas, tá? E aí, quando eu começo esse curso falando sobre isso, trazendo esses dados mais atualizados, né, para mostrar que hoje sim vivemos um período desafiador, eu preciso dizer para vocês, a gente precisa olhar para as pessoas e para as experiências delas, porque a gente passa 90% da nossa vida dentro de ambientes construídos. E quem está aqui já tem um nível de consciência, né, ou porque é nosso aluno, ou porque nos acompanha na NeuroArc, já sabe o conceito mais fundamental da natureza. Gente, qual é o conceito mais fundamental da natureza? Qualquer serzinho que nasce, seja um ser humano, seja um cachorrinho, seja uma plantinha como vocês estão vendo na tela. Qual é o conceito mais fundamental da natureza? O ambiente.
influencia no desenvolvimento das espécies. Se eu ponho uma semente na terra e eu não coloco a água devida, ou não tem, quando ela começa a crescer, não tem o sol adequado, não tem a ventilação adequada, o que que vai acontecer com essa planta? Ela não vai se desenvolver, ou talvez ela pode até morrer. Nós também viemos da natureza. Nós também dependemos do ambiente para se desenvolver. Quando a gente floresce na vida, que a gente está desempenhando e atingindo o máximo da nossa satisfação com a vida, que está diretamente conectado com a felicidade. Então, gente, eu começo falando sobre pessoas para depois ir para o ambiente, porque essas pessoas, que nós nos incluímos, estamos sendo influenciados o tempo todo por esses ambientes. E daí, lembrem da frase do Ty Farrow, né? Não existe ambiente neutro, ou a gente está tendo um impacto positivo a partir desse ambiente, ou negativo. Então, é por isso que a gente precisa olhar, sim, de uma maneira muito responsável para os espaços que a gente projeta. Mas mais que isso, que é o que eu quero trazer ao longo desse curso, que a gente crie ambientes que possam, de fato, ajudar as pessoas a florescerem, porque elas estão muito doentes, né? Não é mais só criar ambientes que não vão adoecer as pessoas, mas o que que a gente pode fazer para criar ambientes que promovam mais bem-estar, que promovam mais saúde. Então, eu queria jogar uma provocação agora para cada uma das pessoas que estão aqui me ouvindo ao vivo e quem está assistindo essa gravação. Para nesse momento, olhe para o ambiente que você está. Será que esse ambiente onde você está agora, ele está contribuindo para o teu bem-estar? Ou será que ele está te atrapalhando, te deixando desconfortável? E por mais que talvez você esteja interessado no que eu tô falando, tem lá um ruído de fundo, ou você tá cheio de distração em volta, que não tá te deixando se sentir no seu melhor. Eu tô num ambiente, eu tô montando meu escritório, tá bem vazio ainda, tá? Tá bem vazio o meu escritório. Gente, eu tô nessa missão aqui de me mudar, mas eu vou explicar o que aconteceu. Num pano de fundo vazio, tem uma estação de trabalho lá, tem outra aqui. Já tenho ali uma estante com alguns livros que fazem parte da minha vida. Eu decidi vir trabalhar em uma sala comercial. Estou montando esse espaço físico para que tudo tenha um significado aqui, para que tudo me impacte e para que tudo me auxilie a promover mais bem-estar, de acordo com o meu objetivo aqui. Eu quero um ambiente que me permita trabalhar com leveza, que me permita ser quem eu sou, que me incentive a me atirar, me aprofundar, né? Tudo que é aquilo que eu acredito, que me incentive a compartilhar tudo isso. Então, eu estou criando um ambiente intencional para mim, para que ele realmente seja um impulsionador de experiências positivas. E eu só tomei essa decisão de fazer isso porque o ambiente onde eu estava antes, eu estava trabalhando em casa até pouco tempo atrás, porque eu tive 2 filhos pequenininhos, né? Passei por um período intenso de 2 gestações, que é um local da minha casa que eu amo, né? A gente conseguiu, eu tinha um home office, depois a gente construiu uma área, que daí virou o quartinho da Duda, construímos uma área para ser também um espaço de trabalho, mas eu percebi que eu não estava conseguindo estar inteira ali, porque a minha filha, né? O B vai para escola, mas minha filha fica em casa, então óbvio que eu fico com aquele sentimento de mãe, de que qualquer chorinho eu quero ir lá, estar com ela. E eu sentia que eu não estava inteira no que me nutre, que também é o meu trabalho. Então essa foi uma decisão que eu disse, não, eu vou sair, eu vou criar um ambiente intencional pro meu bem-estar no trabalho. Porque daí quando eu chego em casa, eu tô 100% com os meus filhos. Então, gente, quando a gente fala de promover bem-estar, então olhar para as pessoas, entender de que forma a gente poderia melhorar a felicidade dela, eu já trago o primeiro livro que eu tô indicando aqui, da Feliciência, que foi escrito por uma querida amiga, professora Carla Furtado. E daí esse livrinho, olha, ele é bem estreitinho, mas, gente, tem assim, sabe, tudo que você precisa saber sobre esse assunto aqui de uma maneira muito objetiva. Eu adoro isso. E ela traz a felicidade e trabalho na era da complexidade. Faz, inclusive, esse contexto inicial que eu falei pra vocês, de como estão as pessoas hoje, né? E por que a gente precisa ajudar as pessoas a promover felicidade e bem-estar. E aí existem vários conceitos de bem-estar, de felicidade, né? Ela, inclusive, traz um pouco sobre isso. Eu não vou entrar com tanta profundidade nisso, mas eu queria que vocês, ao menos, tivessem clareza do que é psicologia positiva, então quem for sair daqui, tá? Depois eu vou botar no material de apoio, quem é membro recebe também o material de apoio dessas aulas, e eu sempre indico bibliografias, então essa aqui é uma das que vai estar lá. É um livrinho bem objetivo, maravilhoso para quem tá iniciando também nessa área e quer entender com mais profundidade. Então, a psicologia positiva, ela é uma nova forma de desenvolver as pessoas buscando o bem-estar, buscando a felicidade. A corrente da psicologia, que já tem muitos anos, inclusive no nosso livro Ambientes que Inspiram, eu faço também um histórico da psicologia de uma forma geral, mas ela sempre teve um olhar muito forte para a doença, né, para aquilo que não estava bem nas pessoas, para que a gente pudesse desenvolver melhor. A psicologia positiva, ela vem com um olhar um pouco diferente, até porque algumas doenças, talvez a gente não vai conseguir resolver elas, né, ou talvez nem curar as pessoas delas. Mas se a gente pode olhar
com foco na promoção de bem-estar, o que que eu posso fazer para ajudar as pessoas a pegar os pontos fortes, as forças dela, e ajudar com que ela se sinta melhor mesmo com uma doença. Então, o que que eu posso fazer para focar naquilo que a pessoa já tem de bom, né? Então, e para mim, quando eu comecei a ouvir falar sobre isso, ficou muito claro, até naquelas lembranças de infância do boletim da escola. Não sei se alguém tem lembrança sobre isso, né? Eu me lembro, minha família pegava, meu pai pegava o boletim. Ah, Priscila, essa nota aqui de matemática ficou muito baixa. A gente precisa trabalhar mais a matemática. Em compensação, eu tinha português muito bom, geografia muito bom, história muito bom, né? Mas não, o foco ficava na nota baixa. Então vamos desenvolver o que tá ruim. Quando na verdade a psicologia positiva vem para mostrar que vamos valorizar aquilo que tá bom, explorar ainda mais. Cada um é único. A gente vai ter forças diferentes. A gente vai ter habilidades diferentes. Então vamos reforçar e ressaltar aquilo que você já tem de bom, que vai inclusive te ajudar nos desafios que tu vai passar na vida. Todos nós vamos passar. Ninguém é perfeito. Então eu comecei a ver com muita disposição esse assunto e comecei a estudar este tema, tá? E a partir disso eu comecei a me encantar muito. Depois eu participo de outros grupos de desenvolvimento pessoal que também estavam trazendo várias questões da psicologia positiva. Então eu comecei a ficar encantada com esse assunto até a minha decisão de que eu disse, não, eu quero fazer uma formação nessa área. Então, quem sou eu hoje? Qual é o meu espaço de fala hoje aqui para estar cruzando essas áreas, tá? Eu não sou psicóloga, mas eu sou uma estudiosa da psicologia positiva. Estou concluindo agora a minha formação em psicoterapia positiva, porque eu utilizo algumas das intervenções dos protocolos nas minhas mentorias. Então, esse é meu espaço de fala. Eu respeito muito o profissional da psicologia, não, de forma alguma, não estou aqui tirando o espaço de ninguém, com muito respeito. Eu quero trazer esse assunto para conectar no que é daí sim minha expertise, que é a neurociência aplicada à arquitetura, que é a neuroarquitetura, tá? E esse cruzamento eu já vou começar a fazer agora, mas quando a gente cruza esses dois assuntos, psicologia positiva com neuroarquitetura, eu acho que é legal a gente entender o seguinte: a psicologia positiva, como eu falei antes, ela redefiniu a prática sem abandonar a psicologia tradicional. Então ela propõe uma nova forma de enxergar o ser humano, mas ela não abandona todo o histórico da psicologia. Pelo contrário, inclusive, ela incentiva muito essas diferentes formas de lidar, mas focando daí no positivo. E a neuroarquitetura, gente, se a gente for analisar o desenvolvimento histórico da arquitetura, do design, a gente também pode ter essa definição. A gente não está abandonando a arquitetura tradicional, nem a forma tradicional de criar ambientes. A gente só está propondo um jeito diferente de fazer isso. Então, para mim, são duas correntes que nasceram de forma muito similar. E é interessante porque, enquanto que uma cuida da mente, então a psicologia positiva cuida da mente, a neuroarquitetura cuida do contexto onde essa mente vive. A neuroarquitetura cuida do ambiente onde essa mente vive. Então, isso é muito legal, a gente começar a ver esses cruzamentos, essas conexões. E olha que interessante, as duas surgiram com mais força a partir dos anos 2000, né? Parece que foi necessário esse tempo na trajetória da arquitetura tradicional e da psicologia tradicional para, a partir dos anos 2000, a gente começar a se permitir questionar algumas coisas. É importante dizer que as duas têm base científica, tanto a psicologia positiva, tudo é embasado na ciência, a neuroarquitetura também, que a gente traz aqui para vocês sempre evidências científicas, vou trazer ao longo dessas aulas também, e ambas são interdisciplinares. Então, em ambas, inclusive, se incentiva a presença de múltiplos profissionais. Na formação que eu estou fazendo de psicoterapia positiva, eu sou a única arquiteta neste grupo de formação, mas tem profissionais de outras áreas também. Isso é muito legal, né? Porque a gente possibilita justamente essas trocas, que é o que a gente incentiva na neuroarte. Eu já entendi que aquele equilíbrio que se fala, isso não existe para mim nesse momento, né? Isso é a psicologia positiva. Porque tu não vai negar uma realidade, né? Mas tu vai ver, diante de uma situação que eu não tenho mais o que fazer, como que eu posso, ainda assim, experimentar experiências mais positivas? E como que o ambiente físico pode me ajudar a potencializar isso, né? Então, eu vou só indo adiante aqui, que eu acabei de ver que já desce para uma. Ambas respondem a um momento histórico de necessidade humana por mais sentido, propósito e qualidade de vida, que foi o que a gente falou no início, né? As pessoas precisam, neste momento, promover mais saúde. E ambas têm como propósito a promoção de experiências positivas. A psicologia positiva foi idealizada por Martin Seligman, junto com Christopher Peterson. Eles foram os primeiros que começaram a pesquisar com mais profundidade sobre uma nova forma de olhar para a psicologia. Martin Seligman, na época, ocupava uma posição importante junto aos psicólogos, né, como presidente lá da associação americana deles. Então, ele também, por essa posição que ele tinha, foi importante para impulsionar uma nova forma, uma nova corrente da psicologia positiva. E segundo a própria definição dele, ele diz o seguinte: a psicologia positiva é o estudo científico, científico, então tem ciência envolvida, das qualidades positivas da vida, como bem-estar, satisfação, realização e virtudes, e busca compreender o que faz a vida valer a pena de ser vivida.
uma outra forma de também trazer o que é a psicologia positiva, pelo Christopher Peterson. Ele fala o seguinte: a psicologia positiva é o estudo científico de aspectos que tornam a vida digna de ser vivida e foca nas forças e virtudes que permitem que os indivíduos e comunidades prosperem, tá? Então, no momento que a gente vai focar e vai olhar, e as próximas aulas vão ser bem para isso. Como é que eu fortaleço isso, então? Como é que eu olho e exercito essas minhas forças também através do ambiente físico? É isso que é muito inédito, que eu vou dividir com vocês, que são reflexões internas minhas e que eu tenho trocado muito, inclusive com os profissionais da psicologia positiva. Porque a gente, enquanto neuroarque aqui, e aqui eu ampliei um pouco a definição de neuroarquitetura e dividi isso com meus alunos do MBA, que vai além de criar ambientes que simplesmente atendam necessidades funcionais, né? Ou que simplesmente deixam a cara de uma capa ativista. Não, mas que a gente possa abranger também as necessidades emocionais para promover bem-estar e florescimento humano, tá? E aí, gente, só para a gente já ir fechando um pouquinho sobre isso, se a gente vai ver sobre os posicionamentos sobre o que é saúde hoje, a gente sabe, inclusive era o último slide que eu tinha ali, que saúde não é só ausência de doenças, mas é também a promoção de saúde. Isso é a Organização Mundial de Saúde falando, tá? OMS. E aí, se a gente vai criar um ambiente fisicamente falando hoje, tá? Eu vou pegar algo bem tangível aqui. Minha especialidade é em ambientes corporativos. Quando a gente vai criar um ambiente corporativo, quem trabalha com corporativo sabe, a gente tem inúmeras NBRs, inúmeras normas para seguir, mas a gente também tem NRs. São as normas regulamentadoras. É um monte de norma que a gente tem que seguir. Todas essas normas, isso vale para outros contextos e outras tipologias também. Em NBRs, vocês sabem que existe aos montes. Isso tudo, gente, é para evitar que as pessoas não adoeçam nos ambientes. Mas o que a gente está fazendo para que não só as pessoas não adoeçam, mas para que as pessoas consigam sair melhor dos ambientes que a gente projeta? Consiga, de fato, ampliar, impulsionar, promover mais bem-estar. É sobre isso. E é sobre isso que a gente vai falar a partir das próximas aulas, tá? Existem muitos protocolos validados de intervenções positivas. Eu recortei alguns, que são os que eu entendo que mais se conectam com o ambiente físico e que cada um vai poder testar. Minha ideia é que a gente use as próximas semanas para testar em vocês como é que vocês se sentem a partir dessas intervenções no ambiente. Que quando eu falo intervenções, gente, vai ser assim, colocar um objeto num determinado lugar, tá? Ou ir intencionalmente em um espaço que te dê prazer. Intervenções pequenas, eu não tô falando que ninguém precisa sair reformando aí o espaço onde você tá, não é isso. Mas eu quero que com essas pequenas intervenções que a gente vai fazer, que vocês comecem a sentir em vocês os benefícios que a psicologia propõe e que a gente pode impulsionar através do ambiente.